What's up, guys? How are you? Good? Awesome! Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre como se apresentar em inglês. E para isso eu convidei alguns teachers do YouTube para me ajudar nessa aula, ok? Bora lá então! É importante dizer que você provavelmente nem sempre vai se apresentar dizendo todas as suas informações quando, por exemplo, você se apresenta para um grupo de pessoas. Muitas vezes você vai se apresentar aos poucos com as pessoas fazendo perguntas para vocês. Então, hoje a gente vai trabalhar como a gente vai se apresentar para um grupo de pessoas, ok? Outro lado. Existem algumas informações básicas que a gente dá quando a gente está se apresentando para alguém, certo? As principais, elas são name, que é o seu nome, age, idade, às vezes a gente não fala, mas tudo bem, escolher pessoal. Aí depois disso a gente pode falar, por exemplo, de onde você é, então your origin, e aí your residency, tipo que é onde você mora. Você não vai usar exatamente essas palavras durante a sua fala, mas você vai usar outras, tá? Essas são as informações, o nome das informações. O jeito que a gente vai falar vai ser outro. E por último, a gente também geralmente fala o que a gente faz, né? Então se você é, sei lá, um professor, médico, dentista, etc., a gente vai falar também. Eu pedi para alguns teachers se apresentarem e a partir do que eles falaram, de como eles se apresentaram, eu vou usar isso com vocês para que vocês possam ver como vocês também podem fazer isso e que tipo de linguagem, que tipo de estruturas vocês vão usar. Eu quero que vocês prestem atenção em como eles falam o nome deles, o apelido deles, que em inglês a gente fala nickname, e a idade. Bora lá! Hi, I'm Leandro Vicente, or you can call me Levi. I'm from Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, and now I live in Belo Horizonte, Minas Gerais. But at this moment, I am in India. I am a software developer, and I am 23 years old. I also have a YouTube channel. It's called Levi Talk. Please check it. There I talk about English learning, traveling, culture. You're gonna like it. See you! Hello everyone, let me introduce myself. My name is Alison Medina. Let me spell it for you. Alison, A-L-I-S-O-N, Medina, M-E-D-I-N-A. I'm 29 years old. I live in Contagem, Minas Gerais. I work as an English teacher. And I also have a YouTube channel where I give my tips and give you some instructions to learn English better, you know? You can check the link below. Thank you. Bye. Como vocês viram, tanto o Alisson quanto o Levi começaram saudando vocês. Então eles disseram hi, hi everyone, você pode dizer hello. E se você quiser saber mais formas de você saudar alguém, você pode acessar o card aqui em cima, em algum lugar, nunca lembro, para você ver mais formas de você acessar ou para você saudar alguém. Depois disso, então eles começaram falando o nome. Então, uma das formas mais comuns de você falar seu nome, que é como o Alisson usou, ele falou my name is, tá? Então, essa é a forma mais comum. Algumas pessoas até falam my names, porque eles juntam como se fosse name apóstrofe s, eles juntam aí. E aí você fala, então, my name's Henrique. Só isso. Tá? Outra forma de você falar isso é como o Levi falou. Ele falou, I'm Leandro Vicente. E outra coisa que a gente tem que pensar é que talvez se você tiver um nickname, pode fazer como o Levi falou, e você pode dizer, you can call me Levi. Ou people call me Levi. Tipo, as pessoas me chamam de Levi. E ainda você pode dizer, sem problema nenhum, my nickname is Levi. E a idade, a gente tem que lembrar que a gente sempre vai dizer I'm ou I am, tá? E aí é a sua idade. Você pode dizer, como eles disseram, I am 29 ou I'm 29. Eu lembro que há um tempo atrás teve um Big Brother que ele no vídeo de introdução dele, que ele estava se apresentando para participar, brasileiro, ele, não sei se ele foi falar inglês alguma coisa, e ele falou I have tantos anos de idade. E é um erro bem comum entre brasileiros, porque em português a gente fala eu tenho tantos anos de idade. Acontece que em inglês, quando a gente diz I am 23 years old, a gente está dizendo que eu tenho, no caso,
como se eu guardasse todos esses anos em algum lugar pra mim. É como se eu dissesse, eu sou tantos anos velho, tá? Obviamente, quando a gente traduz a frase I am 23 years old, a gente não vai traduzir como eu sou tantos anos velho, porque em português a gente não fala assim, tá? Então por isso a gente traduz como eu tenho, porque é o que a gente quer dizer. Mas, se a gente for pensar em uma razão, né, para explicar por que a gente diz I am e não I have, é por isso. Agora a gente vai assistir mais 2 professores e vocês vão prestar atenção em 2 coisas para mim. Quando eles falam sobre onde eles moram, ou de onde eles são, e também como eles falam sobre trabalho, com o que eles trabalham, qual a profissão deles. Hi, my name is Adir Ferreira. I'm 42 years old. I live in Bebedouro, São Paulo, and I'm an English teacher. Check out my YouTube channel with lots of tips and videos on grammar, pronunciation, vocabulary, and much, much more. See you around. Hi, my name is Driele. I'm 29 years old. I was born here in Brazil and I'm currently living in my hometown, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. I hold a bachelor's degree in tourism and I'm also a language instructor and a YouTuber. I have 5 channels on YouTube, but the one where I teach English is called Inglês para Brasileiros, and you are more than welcome to visit it and subscribe. Glad to meet you. See ya. Bye bye. A Driele, ela usou a seguinte estrutura, I was born in. Então, quando você diz I was born in, você quer dizer eu nasci em. Então, por exemplo, ela diz I was born in Brazil. Eu posso dizer I was born in Santa Catarina ou I was born in Nova Erechim. A forma que o Levi usou no vídeo dele lá atrás, ele usou I am from ou I'm from. Significa eu venho de, né? Ou eu sou de tal lugar. Isso que eu expliquei é de onde você é, né? Então, quando você vai falar de onde você mora, são coisas diferentes, porque às vezes eu sou de uma cidade e moro em outra. Então, a Driele mesmo falou, I'm currently living in Bento Gonçalves. Como o Adir falou e também o Levi, que eles falaram, I live in, tá? Então, eu moro em. E aí você coloca o nome da sua cidade, o nome do seu país, etc. O Levi, ele tem uma coisa muito específica, porque ele disse, o Levi disse, I'm from Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. I live in Belo Horizonte. E aí, por último, ele falou, I am in India, tá? Então, ele nasceu em Campo dos Goitacazes, ele mora em Belo Horizonte e ele está na Índia. Eu só diria para vocês tomar cuidado quando vocês quiserem dizer que vocês estão num lugar, porque vocês podem, por exemplo, tentar encontrar um amigo e dizer onde vocês estão. Nesse caso, a gente não vai usar a preposição in, a gente vai usar a preposição at, porque é um lugar mais específico, tá? In a gente vai usar quando você estiver falando, por exemplo, de uma cidade, de um continente, de um país, de um estado, tá? Então aí a gente usa in. Se for um bar, uma praia, um restaurante, um mercado, enfim, você vai usar at, tá? Então, I am at school, estou na escola. I am at home, estou em casa. Para falar da nossa profissão, ou da profissão que você tem, você pode fazer como o teacher Adir fez e dizer simplesmente I am an English teacher. Digo, se você for um English teacher, né? Senão você vai trocar a profissão pela sua profissão. Então, por exemplo, eu sou um dentista. Então você tem que cuidar só essa questão do a, ou a e do an, né? Porque a gente tem que mudar dependendo do som da palavra que vier depois. Se você não entende esse conteúdo ainda, eu vou deixar o card aqui em cima para você olhar e aprender mais, ok? Então, por exemplo, eu sou um dentista. I am a dentist. Ou I am a dentist. Como disse o Levi, I am a software developer. Então, eu sou um desenvolvedor de software. Então, outra forma que a gente pode usar é a forma que o teacher Alisson usou no começo do vídeo dele, que ele falou assim, I work as an English teacher. Então, eu trabalho como um professor de inglês. Você pode dizer, I work as a dentist, ou I work as an engineer. Você tem que colocar sempre ali esse artigo, esse a ou an, tá? Ele é muito importante, ele precisa estar na frase, não pode esquecer, tá bom? E a Driele, ela ainda usou uma outra forma, que ela foi um pouco mais específica, e ela falou, I hold a bachelor's degree in tourism. Tá? Então,
Ela, eu tenho um bacharel em turismo. Basicamente foi o que ela falou. Só que a gente tem que cuidar um pouco quando a gente está traduzindo o nome das graduações do Brasil, porque nem sempre elas são assim, compatíveis, nem sempre elas são 1 para 1. Às vezes elas são bem mais difíceis de traduzir, como é o caso de letras. Por exemplo, letras em inglês e licenciatura. Eles não têm licenciatura lá fora e é bem diferente o que eles fazem lá. Quero saber se vocês conseguiram aprender a se apresentar em inglês. Então, eu quero que vocês preparem em casa e, se quiserem, quem tiver vontade, vou dar algumas dicas, pode me mandar lá no Instagram se apresentando, que eu vou ajudar vocês a acertar aí se precisar alguma coisa, tá bom? Então só me manda lá, @teacher_I_have_a_question. Eu quero que vocês sigam e subscribe para todos esses teachers que me ajudaram aqui, pra gente poder ajudar eles também, vocês conhecerem o trabalho deles, porque eu tenho certeza absoluta que todos eles têm muita coisa para ensinar para vocês também. See you around. Bye bye.